captação da base do Corinthians. Prazer estar recebendo todos vocês aqui para iniciar esse processo com a gente nessa semana. A gente vai estar batendo papo, explicando para você como é a nossa metodologia, como funciona essa avaliação do Corinthians. Acredito que todos vocês, por estarem aqui, já viu que é diferente. Nós somos o único clube que recebe vocês dentro do teatro, da maneira que vocês precisam ser recebidos. Vocês entenderem um pouquinho, a gente abre para vocês a nossa metodologia, a gente abre para vocês o nosso método de avaliar o atleta, o que a gente pensa de um atleta por posição, o que a gente pensa na nossa avaliação. Então sempre venho aqui antes do nosso observador estar passando tudo para vocês, para a gente bater um papo. Passar um pouquinho para vocês da nossa experiência. Eu tenho 10 anos de Corinthians, de captação de atletas. E às vezes quando vocês procuram o Corinthians, vocês precisam entender o tamanho do Corinthians, a grandeza do Corinthians. Vocês estão pedindo oportunidade um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. São 30 milhões de torcedores, são quantos milhões de jovens querendo ser jogadores de futebol e corintiano. Então a gente dá a oportunidade, mas vocês também precisam estar preparados para essa oportunidade. Isso é importante. Quando a gente almeja algo, a gente precisa se preparar para aquilo. Nós somos, a nossa profissão é a que está mais perto do sonho de vocês, nós estamos no caminho de vocês. Quando vocês estão disputando torneios, vocês estão em jogos, ou quando tem um olheiro do Corinthians ali, você reza para que ele te chame para você ter oportunidade no Corinthians. Então é importante a gente passar para vocês de onde vocês estão. E entender um pouquinho, converso também com os pais, com os atletas entenderem. Vocês vão sair daqui mais informados de como vocês chegaram, com certeza. A gente faz questão de receber vocês aqui, explicar para vocês um pouquinho o que é a base de um grande clube do Brasil. Normalmente, quando vocês vão fazer avaliação em outros clubes, vocês entregam ali a ficha, tchau, vocês ficam sabendo lá no final se seu filho foi aprovado ou não. Então a gente explica para vocês um pouquinho do processo, explicar um pouquinho para vocês do processo, para vocês entenderem um pouquinho. Alguns métodos da semana que acontecem, vocês ficam ansiosos, nervosos. Alguns pais falam assim para a gente, durante a semana, muito observador foi procurar o nome do meu filho, foi falar com o meu filho. Todos os observadores precisam saber o nome dos filhos de vocês. São muito jovens. Então não é nada demais se todos os observadores que estiverem no campo ficarem perguntando o nome do filho de vocês. Não significa que ele está agradando ou não. Eles precisam saber o nome para marcar. Todos eles têm uma ficha separada do outro. A avaliação deles é separada. Cada um tem sua análise. No final do último treino, a gente reúne a informação de todos eles, sem eles conversar com o outro, para a gente saber qual foram os jogadores que se destacaram e possam voltar com a gente. Explicar para vocês um pouquinho do processo da captação. Nós temos 3 processos hoje à frente da base do Corinthians, que é o A1, A2 e A3. O A1 é aquelas inscrições feitas pelo site do clube. Só comparecem aqui quem conseguiu fazer a inscrição pelo site. O A2, na qual vocês fazem parte hoje, são atletas que foram convidados por algum observador do clube, algum parceiro nosso de futsal, escolinha ou clubes, também nos indicam alguns atletas e parceiros nossos do clube. E o A3 é o processo já do atleta que está no alto rendimento, atleta que já joga em clube, tem minutagem, a gente viu de algum destaque dele, a gente traz esse atleta para treinar direto no grupo da categoria. Então são os 3 processos que nós temos hoje à frente do Corinthians na captação. O que vocês fazem parte é o A2. Como funciona a avaliação do filho de vocês, dos atletas? Eles passam a semana toda com a gente, ou no final do último treino. A gente conversa do sub-11 para baixo, a gente conversa diretamente com os pais, do sub-12 para cima, diretamente com os atletas. A gente dá um feedback para eles, a gente conversa. Aqui, nós nunca vamos dizer não para vocês. A gente sempre vai incentivar vocês a ir atrás do sonho, mas se preparar para o sonho. Isso é importante. Isso para os pais, normalmente vocês veem o Corinthians na quarta noite e no domingo à tarde e sonham no filho de vocês estar naquele lugar. Só que para esse processo, ele é muito longo. O filho de vocês chegarem numa base, ser atleta de uma base de um time grande e ele performando por categorias, é muito difícil. Costumo dizer que a realidade do futebol que muitos vão contar história e poucos vão fazer história. Que vocês sejam desses poucos que fazem história. Mas quando a gente precisa fazer história, a gente precisa estar preparado. Vocês precisam se
preparar. Vocês têm que saber aonde vocês estão batendo. Vocês estão batendo na porta do Corinthians. Uma das maiores bases do Brasil. Se vocês acompanharam o Sul-Americano Sub-20, o Corinthians tinha 3 titulares, 30% da seleção eram atletas do Corinthians. E o Pedrinho, que era praticamente o 12º jogador. Ano passado, nós fomos finalista do Brasileiro Sub-20, finalista do Paulista Sub-20. Fomos campeão paulista Sub-11. Nós fomos campeão paulista Sub-10. Fomos semifinalista do Sub-13. Fomos campeão Sub-15 da Taça Votorantim, que é o brasileiro da categoria. Fomos campeões Sub-16 em Maringá. Então, assim, toda a base do Corinthians é muito forte. E nós estamos preparando atletas no alto rendimento. O Corinthians não é escolinha. O Corinthians não está aqui para receber atletas que querem desenvolver. Desenvolvam em algum lugar para vir para cá pronto. Olha, precisa estar pronto? Não está pronto. Às vezes nem um atleta profissional está pronto, precisa estar preparado. Por que eu digo preparado? Vou dar um exemplo para vocês. Nós iniciamos a nossa base a partir do Sub-7. Então nós vamos do Sub-7 ao Sub-20. Um atleta que chegou aqui no Sub-7, quando ele estiver no Sub-15, ele vai ter 8 anos de Corinthians. Nesses 8 anos de Corinthians, ele vai ter participado de mais ou menos uns 40 torneios. Umas 10 viagens internacionais. Se for um nível bom, vai pegar a seleção. E aí quando você bate aqui no Sub-15, o teu parâmetro é ele. E aí você no Sub-15 só está jogando na escolinha. Você está jogando num projeto que não está te puxando para cima. O que eu vou dar de exemplo para vocês? A gente escuta muito, né? Nós que somos dessa área. Pô, na minha rua tem um cara muito bom. Qual o nível desse muito bom? Quem que é muito bom para você? Ele joga com quem não é jogador de futebol. Ele joga com os amiguinhos que chegou do colégio, quer brincar de bola, mas eles não almejam ser jogadores de futebol. Então ele é destaque nesse nível. Você costuma ser destaque quando você bater num clube de futebol. Não necessariamente ser grande, pode ser um clube de médio porte ou pequeno porte. Mas você já ser destaque de um clube é diferente. Então, vocês almejam muito o topo, né, o Corinthians. Às vezes é bom começar por baixo. A maioria das vezes que a gente contrata jogadores e outras informações que talvez vocês pais, às vezes não estão muito próximos do futebol, saibam. As equipes do futebol brasileiro, a gente só consegue alojar os atletas de fora do estado com 14 anos. É uma norma do Ministério Público. A gente não consegue alojar antes de 14 anos de idade. Precisa completar 14 anos para estar alojando. Então, para vocês pais que são de fora do estado e que ficam nessa loucura que o filho de vocês precisam ser jogador de futebol, calma. Calma. Sem loucura. Sem loucura. Né? Hoje nós estamos vendo o Henrique com 16 anos jogando no alto rendimento, mas o Henrique é um. Me fala outro jogador de 16 anos que joga no profissional. Então nós estamos trabalhando na exceção, a gente tem que trabalhar na regra. A regra não é essa. A regra é você se preparar. Você procurar um bom projeto perto da sua casa. Você procurar uma boa equipe. Pô, sou do Piauí, procura a melhor equipe do Piauí. Eu sou de Rondônia, procura a melhor equipe de Rondônia. Tem a 9, tem a 10, tem a 11. Vem aqui no Corinthians, é uma experiência. Não pode ser a chance da sua vida. Toda hora que a gente leva pra gente que é a chance da sua vida, e se você se frustrar? Acabou, não tem mais chance da vida? A gente precisa parar com isso. Chance da vida é quando a gente está entre a vida e a morte. Aí é a chance da nossa vida. Então a gente precisa falar assim, pô, vou fazer teste no Corinthians, é a chance da minha vida. Não é a chance da vida de vocês. Se não for dessa vez, vocês vão ter a próxima vez. Vocês precisam estar preparados para a chance, mas não considerar a chance da vida de vocês. Porque se precisa errar, e aí, como é que faz? Vocês perderam a chance da vida de vocês, não vai ter a próxima? Então sempre tem que ter a próxima. Sempre tem que ter a próxima. Levantar a cabeça. Se preparar. Né? Uma coisa para os pais, que para a gente aqui é muito doloroso quando a gente fica recebendo. Pô, meu filho foi lá, acompanhei meu filho deu um passe, fez um gol, não foi aprovado. Vocês são profissionais de diversas áreas. Se eu for um dentista e eu reclamar do meu dente, ele vai falar, pô, olha, se você estudou para estar falando do dente, se eu for no médico e reclamar de alguma dor, e ele vai falar para mim, pô, você estudou para estar reclamando dessa dor? É a mesma coisa que eu falo para vocês. Vocês precisam respeitar os profissionais que estão nesse lado de cá. Mas é o nosso trabalho. Nós temos uma maneira de avaliar. Nós não estamos aqui para sacanear ninguém, até porque nós estamos abrindo oportunidade. Se eu abro oportunidade,
eu quero recebê-los. Só que nós temos uma maneira de avaliar. A gente precisa olhar nível Corinthians. Se a gente parar para perceber, todas as categorias já existem, moleques. Nós não estamos iniciando uma categoria. Eu não estou pedindo jogador. Eu quero jogador de qualidade. Então, o cara que tem qualidade, ele sempre vai entrar. Agora, aquele que falta alguma coisa, quanto mais a idade elevada, é mais difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, um clube grande como o Corinthians, Flamengo, Palmeiras e tantos outros grandes, um atleta sub-17, a gente já precisa estar olhando para o profissional. Nós temos hoje 2 atletas com idade sub-17 no profissional do Corinthians, o Wesley e o Pedro. O Wesley tem 17 e o Pedro tem 16. Então hoje eu não posso estar olhando um atleta porque nunca jogou em lugar nenhum, chegar no Corinthians é muito difícil, gente. É muito difícil. E vocês não entendem isso. Vocês não entendem isso. Na função de vocês, na profissão de vocês, se bater alguém na porta do trabalho de vocês, querendo a vaga de vocês, que se prepararam, estão lá há anos, vocês vão fazer a mesma coisa. Então assim, Alisson, é difícil? Muito. É impossível? Não. Mas tem que se preparar. Não adianta estar no videogame até 4 horas da manhã, comendo McDonald's, tomando Coca-Cola, indo para a festa. Ah, semana que vem eu vou fazer um teste no Corinthians. E aí? Você acha que vai passar? De verdade, você acha que vai passar? Agora, todo dia treinando, se dedicando, se alimentando bem, descansando, está jogando. O atleta tem que estar jogando. E tentar jogar no alto nível, jogar no alto rendimento, aonde que você consiga subir o seu sarrafo. Não adianta estar jogando com pessoas que você está muito acima. Você não vai subir o nível. Você precisa elevar o seu nível. Então essa é a diferença de quando vocês vêm para cá e a gente bate esse papo com vocês. Por que eu estou falando esse papo com vocês? Eu não conheço nenhum de vocês. Eu espero que a partir de amanhã todos vocês joguem demais. Dê o melhor de vocês, dê o 100% de vocês e vários sejam selecionados. Outra coisa importante. Dificilmente, vou falar dificilmente, alguém é aprovado direto. A chance é quase zero. A gente precisa olhar um jogador na nossa categoria. Como eu falei, às vezes o nível é um pouquinho mais baixo, esse atleta se destaca, mas quando a gente bota no nosso nível, ele está abaixo. Então, o que pode acontecer? Um atleta se destacar bastante amanhã. A gente achar que o nível dele, para o que tem ali, está muito bom. A gente tira esse atleta, já na quarta-feira ele treina na categoria, o grupo da categoria. Isso pode acontecer, mas tem que se destacar. A gente já tira ele para não perder tempo, já insere ele no grupo da categoria no dia seguinte. Faz a semana toda, foi selecionado, ninguém é aprovado. São pré-selecionados ou retornam com a gente mais uma semana nesse processo que vocês estão passando, para a gente saber. Às vezes faltou alguma coisa, faltou algum detalhe, deixou algumas dúvidas que a gente prefere dar uma olhada para não errar. A gente prefere que ele volte aqui. Ou o atleta que a gente acha que já está apto a treinar no grupo da categoria, a gente pré-seleciona ele para voltar na próxima vez e treinar com o grupo da categoria. Então esses são os processos que a gente tem a partir de amanhã também, para vocês ficarem cientes como funciona. Para alguns jovens, do 12 para cima, normalmente quem fala com vocês sou eu, só se tiver algum compromisso que eu não possa estar aqui. O que acontece? Não tenha medo. Se não der certo, a vida de vocês não acabou. É apenas uma semana que não deu certo na vida de vocês. Levantar a cabeça e correr atrás do sonho de vocês. Ninguém pode fechar a porta de vocês, ninguém pode dizer que vocês não são capazes. Vocês são capazes de tudo, basta querer e basta correr atrás. A vida é foco, disciplina. Esses dois você precisa ter, para você almejar ser jogador de futebol. A cada 10 jovens no Brasil, 9 querem ser jogador de futebol. E para você querer ser jogador de futebol, você precisa ser diferente dos jovens. Hoje, para quem tem 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, vocês, atletas, são diferentes. Para quem só tem 11 anos, só estuda, não faz mais nada, o pai bota alguma atividade, vai fazer uma capoeira, um jiu-jitsu, uma escolinha, mas apenas para se divertir. Quando você entra no Corinthians, você quer isso como sua profissão. Então você tem que ter disciplina, você tem que ter respeito, você tem que respeitar seus companheiros, você tem que respeitar seu treinador. Então, você precisa respeitar seu pai, você precisa respeitar sua mãe. Hoje os jovens estão muito distantes da família. Às vezes vocês dão mais interesse em estar com os amigos do que estar com o pai e mãe de vocês. O
pai e a mãe de vocês são as pessoas mais importantes na vida de vocês. São aquelas pessoas que vão estar sorrindo quando você ganhar e vão estar tristes, chorando quando você perder. Então valorize mais os pais, valorize a mãe de vocês, valorize os tios, avós, as pessoas que estão aqui hoje com vocês. Talvez o pai de vocês deixou de comprar alguma coisa, ou até de comer para pagar a passagem do ônibus, o metrô, botar gasolina no carro. Talvez faltou no emprego para estar aqui hoje e valorize isso. Valorize o pai de vocês, valorize a família. Quando você começar a valorizar a sua família, quando você chegar aqui, você vai valorizar seus amigos, porque eles vão virar a sua família. Você vai respeitar eles, você vai entender que ia estar em grupo. Agora, se a gente não respeita pai, não respeita a mãe, você não vai respeitar ninguém. Você não vai respeitar ninguém aqui. Então, vocês que são jovens, 12 para baixo, 13 para baixo, 14 para baixo, o que vocês precisam hoje? Estudar. Hoje a maior cobrança para vocês é estudar. Mais uma vez, do que eu falei lá atrás, a maioria vai dar errado. E isso eu preciso falar para vocês. A maioria dá errado. A minoria vira jogador de futebol. E a gente precisa se preparar se a maioria dá errado. Tomara que dê tudo certo no caminho de vocês, e vocês virem jogador de futebol. Mas se não der certo, vocês estudaram, se prepararam, vão ter uma carreira digna, vão ser pais, vão ter caráter. Isso que é importante. Então a gente também tem esse lado social, tem esse lado educacional, de passar isso para vocês. Todos os atletas aqui são obrigados a ir para a escola. O Corinthians, ano passado, todos os atletas nossos teve 100% de aprovação, ninguém repetiu de ano. Precisa estar todo dia na aula. Às vezes tem jogo nosso que acaba 9 horas da noite, 10 horas da noite, os atletas precisam estudar no dia seguinte, eles vão para a escola. Às vezes tem jogo que acaba 6 da tarde, precisam ir à noite, eles vão para a escola. Porque a gente sabe que lá na frente é difícil. Isso vocês precisam entender. É muito difícil se tornar jogador de futebol. Não é impossível. E vocês precisam trabalhar com esse número bem pequeno que vai virar. Então, se preparar, foco, disciplina, respeitar, ir atrás do sonho de vocês, não deixar ninguém fechar a porta de vocês e, quando entrar em campo, só vocês podem fazer a diferença. Pai de vocês, mãe, amigos, tio, tia, não entram. Todo mundo de chuteira, meião, short, camisa, igual. Não tem raça, não tem cor, não tem rico, não tem pobre. A oportunidade é boa para todos. Vocês acham que eu vou lá fora ver o carro do pai de alguém se esse cara tem dinheiro? Não. Então, uma coisa que a gente precisa parar também no futebol, a gente escuta muito também, só joga quem é de empresário. Mentira, vocês estão aqui. Tem um monte aqui. Vocês precisaram de empresário para estar aqui? Ou não? Aí, quando dá errado, mete o pau. Não é dar errado. São as oportunidades e momentos da oportunidade. Às vezes, naquele momento, você não estava preparado. Ou naquela semana, você estava nervoso, você estava ansioso. Mas, infelizmente, a gente avalia vocês por essa semana. Eu não conheço vocês antes daqui. Vocês têm 4 dias para as categorias maiores, 3 dias para categorias menores, para mostrar, gente, isso não é peneira, isso é avaliação. Para quem não sabe a diferença de peneira para avaliação, peneira é aquela que joga mil moleques ali num dia só, treina 20 minutos e vai embora. Vocês vão ter 4 dias. Tá mal 4 dias, a culpa é sua. Você não se preparou. Vocês podem ter certeza, cara. Se chamar a atenção, fizer algo que a gente vai gostar, vai ser selecionado. Ano passado nós tivemos 107 ou 110 atletas aprovados na base do Corinthians, do sub-7 ao sub-20. 78, se não me engano, vieram desse processo de vocês. Então, é bastante. Tem empresário? Vamos parar com isso, vamos parar de dar desculpa. Vamos querer a solução. Qual é a solução? Se preparar. É a solução. Se preparar. Quando a oportunidade bater, os pais de vocês, eles se prepararam para ter o emprego que eles têm hoje. Não caiu do céu. Alguns têm que fazer prova, alguns têm que passar por concurso, processo seletivo. É a mesma coisa do futebol. Gente, não dá para cair do céu. Não tem como você sair da sua casa e virar jogador do Corinthians. Não existe isso. Não tem como. Eu estou há 10 anos aqui. E a maioria dos jogadores que estão no profissional foi eu que trouxe para o Corinthians. Se não foi eu, foi algum desses observadores que estão aqui atrás.
A maioria dos que pegaram a seleção foram nós que trouxemos, foram campeões agora. Vieram com 10, vieram com 11, vieram com 15, 16, várias idades diferentes, mas estavam preparados. Vocês precisam se preparar para as oportunidades. É só isso, se preparem. Se não der certo nessa semana, levanta a cabeça, vamos para a próxima, mas se prepara para a próxima. Se prepara para a próxima. Quando você lembrar que você está batendo no Corinthians, já tem muito jogador bom no Corinthians. E você precisa ser um desses. Para que você fique aqui, você precisa ser um desses. A seleção brasileira, ela não convoca um atleta na dúvida, ela convoca um atleta na certeza. Por quê? Porque ela é seleção brasileira. Né? Ela tira a dúvida, você nos clubes, nos campeonatos, nos jogos. Não. Quando ela te convoca, você fez por merecer a convocação. É a mesma coisa. Vocês têm uma semana para ser avaliados, vocês estão sendo avaliados. São 6, 7 observadores nossos que vão estar no campo todos os dias ali, olhando vocês, avaliando vocês. Eles não vão treinar vocês. Vocês vieram aqui para ser avaliados. E o nosso observador Sandro, ele vai mostrar para vocês, posição por posição, o que precisa, o que a gente pensa. Se entrega, aproveita, desfrute de jogar futebol. Seja leve, não deixe a ansiedade bater. Hoje, tira a ansiedade hoje, amanhã, vocês vão fazer o que vocês mais gostam da vida, jogar futebol. Que seja uma coisa boa para vocês, que seja uma coisa leve, para que vocês não fiquem pesados amanhã, para que vocês sintam essa pressão. Tire isso de vocês, chegue em casa hoje, relaxa, calma. Amanhã não é a vida. Não é a vida. É mais um dia na vida de vocês importante. Vai ser um dia importante. Né? Se tudo der certo na vida de vocês, vocês viram um grande clube do Brasil. Isso é o mais importante. A última coisinha que eu queria falar para os pais. Hoje, infelizmente, os pais atrapalham demais nesse processo. Vocês atrapalham demais. Por quê? Vou falar para os pais, agora não as mães. Normalmente vocês têm o sonho de ter sido jogador de futebol, ou vocês querem que o filho de vocês seja jogador de futebol, mas vocês sabem se seu filho quer ser ou não jogador de futebol? Vocês sabem disso? Vocês já conversaram com o filho de vocês? O sonho é deles, cara. O sonho é nosso. O sonho tem que ser deles. A vontade tem que ser deles. A gente precisa ser pai e separar o lado do pai e o lado do certo. Às vezes, não, meu filho quer jogar bola e a gente vê que tem moleque aqui que não quer jogar bola. Ah, meu pai pediu, meu pai falou para eu treinar ali. Calma, calma. Uma outra coisa, a gente vê sub-7, sub-8, sub-9, futsal, os pais xingando. Escolinha contra escolinha, os pais xingando. Qual exemplo você está dando para o seu filho? Aí você não quer que seu filho fale palavrão em casa, mas você está xingando na arquibancada e ele está te olhando. Aí o teu filho está olhando lá, meu pai está brigando lá, o pai está gritando com o menininho da quadra. Está xingando o meu adversário que tem 9 anos de idade. Aí você chega em casa e você quer bater a educação do teu filho. Aí você dá um tapa no seu filho que ele fala um palavrão. Aí você está estressado? Não vai. Eu sei que é difícil o trabalho de vocês, o dia a dia de vocês, aí vocês chegam no sábado e domingo para dar uma relaxada, às vezes vai no jogo do futebol profissional, vai lá e xinga os caras. Eles são profissionais. Eles são profissionais. As crianças não. As crianças estão ali para se divertir. Profissional é uma coisa, categoria de base é outra. É formação de atletas e caráter. E as vocês não estão ajudando. Aí amanhã vocês ficam olhando o filho de vocês, vocês sobem ali na grade e vê, você deixou de dar um passe. Ele não deixou de fazer nada. Ele fez o que ele deveria fazer. É o que deu no instinto dele, ele fez aquilo ali que ele queria fazer. A gente não tem como ensinar. O filho de vocês está ali sozinho. O instinto dele naquele momento foi dar um passe, foi dar um chute. Como é que você vai ajudar seu filho nesse momento? Aí você vai criticá-lo depois? Não. Ajuda, apoia. Ajuda ele a melhorar. Não prejudica o seu filho. Outras coisas que acontecem bastante também. Pais de atleta de 10, 9, acha que o filho é craque. Para com isso. Para com isso. Não existe craque de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não existe. Você ainda não é jogador de futebol. Você está no processo de formação para se tornar um jogador de futebol. Jogador de futebol de verdade é um profissional que ganha 100, 200, 300, 400 mil. Mudou a vida dele, mudou a vida da mãe dele, do filho dele, da 4ª geração dele. Esses são jogadores profissionais. E aí vocês falam assim, não, você tem pai que liga aqui falando, meu filho é um fenômeno.